Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer um vídeo demonstrando como fazer o deploy de uma aplicação na Amazon, no SES. É uma aplicação Node, utilizando também Docker, SR, Bitbucket Pipelines e a gente vai precisar também do AWS CLI. Tá? A configuração é bem simples, eu vou mostrar o passo a passo aqui, desde criar essa aplicação Node até ela está funcionando online na AWS e depois automatizar o deploy com Bitbucket Pipelines. Para esse tutorial é muito importante você já ter uma conta da AWS criada, já ter uma conta do Bitbucket também, tá? E já está tudo configuradinho para você conseguir fazer a integração. Tá? Eu não vou entrar no detalhe da criação da conta, nem da AWS nem do Bitbucket, nem a configuração para você poder subir códigos no Bitbucket. Tá? Outra coisa que eu também não vou fazer aqui é a instalação do AWS CLI. Então, entre para esse vídeo sabendo que você vai precisar dessas coisas configuradas. Tá? O máximo que eu vou mostrar aqui é você fazer a associação do seu usuário com o seu AWS CLI local, para você poder conseguir subir a imagem Docker para o SR, que é o repositório de imagens. Tá? Então, vou começar aqui agora. Tá? Eu vou abrir um terminal aqui. Já estou aqui na minha pastinha de projetos, eu tenho vários projetos aqui, vou criar um novo projeto, minha API Node. Tá? Observa bem esse nome, porque eu vou usar esse nome para todas as coisas que eu criar a partir de agora. Então, minha API Node, vou dar um CD e vou dar um code ponto para ele abrir aqui no VS Code. Então, para começar, eu vou dar um npm init para ele criar um package.json. Tá? Porque a gente não tem nada nessa pasta, né? Eu comecei ela totalmente do zero, então npm init. Ele vai te fazer algumas perguntas, pode dar tudo enter, ou se quiser preencher também, preencha, fica à vontade. Tá? Se você não tiver uma aplicação Node que você quer subir para a nuvem, tá? Se você já tiver uma aplicação, esse passo você não precisa fazer. Então, ele criou aqui um package bem simplesinho. Vou criar também um index.js, tá? Que eu já tenho uma colinha aqui de uma aplicação bem simples, tá? Uma aplicaçãozinha usando Express, tá? Que é uma biblioteca para construir APIs com Node. Então eu estou criando uma instância do Express no app. A partir do app eu crio uma rota barra com verbo HTTP/GET que vai responder a API está funcionando. Só para facilitar, no exemplo, quando a gente bater o endereço da API no navegador, ele já mostrar uma mensagem para a gente saber que está funcionando. Vai rodar na porta 3000. E no console, quando a aplicação estiver rodando, ele vai exibir uma mensagem server running on port 3000. Tá? É bem basiquinho. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso dar um npm i express, porque é uma dependência, e vou salvar ela. Uma vez que eu faço isso, ele não só vai instalar, mas vai colocar aqui no meu package.json como uma lib, que esse projeto precisa para rodar. Isso aqui é muito importante, porque sempre que ele for ser instalado em qualquer ambiente que seja, ele vai precisar disso para rodar. Tá? Uma vez feito isso, eu poderia vir aqui e dar um node index.js, que já funcionaria. Tá ali, se eu vier aqui no navegador, já deixei aberto aqui, ó, a API está funcionando. Qual que é a prova de que isso está realmente funcionando? Se eu parar lá e vir aqui, ele vai parar de responder. Tá? Então, só que eu não quero ter que ficar dando node index toda hora, isso não é o padrão. Inclusive, é ruim até para rodar em outros lugares. Então, vou vir aqui no package, na parte de scripts, vou criar um novo script chamado start, que vai fazer o nosso node index.js. Esqueci de falar que para isso aqui tudo funcionar, eu coloquei o package apontando como main para o index.js. É só uma convenção, é só uma coisa padrão. Tá? Então, agora eu não preciso mais da node index, eu posso dar um npm run start, que vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, maravilha. Então agora, já que a gente já tem nossa aplicação, vamos vir aqui no Bitbucket, né? Deixa eu só conferir se eu estou no workspace certo aqui, para não fazer coisa errada. Beleza. Então vou criar um novo repositório. Ele vai chamar minha API Node, tá? Mesmo nome que eu dei lá para a pasta. Não é um repositório privado, não quero incluir README e não quero incluir gitignore, tá? Vou criar aqui.
Por que eu não incluí? Porque senão ele criar aqui, eu ter que baixar, enfim, uma confusão. Eu prefiro vir aqui na aplicação, porque de fato a gente precisa de um ponto git ignore. Git ignore. Por quê? Eu não quero subir a pasta node modules, né? Porque ela é muito grande e ela não precisa ficar versionada. O que precisa ficar versionado é o package. Então eu já criei meu git ignore, botei node modules. Se eu der um git status, ele vai falar que eu não tenho que essa pasta não tem git ainda inicializado. Então eu vou dar um git init para ele iniciar o repositório aqui. Não dá para ver, mas ele criou uma pastinha .git oculta dentro do projeto. Se eu der um git status aqui, agora já está funcionando. Ó. Então ele já achou que tem alguns arquivos que não estão versionados ainda. Tá? Inclusive, se você estiver usando o VS Code igual eu, né, você vai ver aqui nessa abinha também aqui as mudanças. E observa que o node modules não foi, que é o que a gente queria. Agora eu vou dar um git add git commit my first commit with the application initial files. Beleza. Se eu tentar dar um git push agora, não vai dar certo, porque eu ainda não tenho o remote configurado. Como é que eu provo isso? Posso vir aqui em .git/config para olhar as configurações do Git, você vai ver que não tem nenhum repositório indicado ainda. Então agora eu preciso vir aqui e copiar esse comandinho aqui, ó, git remote add origin, né, com SSH, para cá. E só um ponto de atenção nesse ponto aqui. Eu já configurei a minha chave SSH na minha conta do Bitbucket, tá? Então antes de fazer isso, eu vou só mostrar como que eu fiz, tá? Primeiro eu tive que criar uma chave SSH, você pode fazer isso dando SSH-keygen -t-rsa, tá? Que ele vai criar uma chave, e essa chave provavelmente vai estar localizada na sua pasta home do seu usuário, .ssh/idrsa.pub, tá? Essa é a minha chave, por exemplo. Não deem essa chave para ninguém, porque essa é a chave da sua máquina para acessar qualquer lugar que tiver SSH, tá? Então, o que eu fiz foi copiar essa chave, vim aqui em engrenagem, personal Bitbucket settings, SSH keys e adicionei a minha chave aqui, tá? Então, minha chavinha está aqui. Só por isso que o meu computador tem acesso à minha conta do Bitbucket, tá? Como eu disse, eu não ia cobrir a configuração, mas eu acabei mostrando aqui para facilitar para vocês, caso vocês não tenham feito isso ainda, tá? Então, voltando aqui para o repositório, deixa eu trocar de workspace aqui. Então, ainda não tem nada aqui, eu vou rodar esse comando, git remote add origin, lembrando que, como eu configuro SSH, tem que estar SSH aqui em cima para funcionar, tá? Se você quiser configurar HTTPS também pode, mas aí a configuração é um pouco diferente, porque ele vai ficar te pedindo usuário e senha toda vez que você quiser fazer qualquer interação. Então, vou copiar aqui, vou adicionar aqui, beleza. Agora eu já posso vir aqui e dar um git push origin master, que ele vai submeter os arquivos. Beleza. Então, se eu der um atualizar aqui, agora minha aplicação está bonitinha aqui, já versionada. Então, agora o próximo passo é dockerizar essa aplicação. Então, a gente vem aqui agora, vou precisar criar um arquivo Dockerfile. Eu já tenho uma colinha aqui do Dockerfile que eu quero usar, mas eu explico ponto a ponto para vocês. E aqui eu só vou fazer uma pequena alteração para usar o LTS Alpine. Tá? Então aqui primeiro eu estou escolhendo qual a imagem que eu quero usar para subir a aplicação. Estou usando uma imagem Node. Tá? Se vocês vierem, eu já até deixei aberto aqui, ó, no dockerhub.com, e fizerem uma busca, existe a imagem Node e ela tem várias opções diferentes. Tá? Se eu der uma busca aqui, existe a LTS, sem nada, e existe a Alpine. A Alpine é uma versão um pouco mais enxuta do Node. Então eu acabo preferindo usar ela para aplicações pequenas, porque a aplicação vai ficar mais leve, vai ser mais rápido o download das dependências para que essa aplicação rode. Então eu estou usando aqui o LTS Alpine. Tá? O workdir dentro do meu container vai ser /app. Eu estou dizendo para ele que nesse passo eu quero que ele copie o package e o package lock, ou tudo que tiver de package *.json, para dentro do meu diretório raiz do projeto.
quero que ele rode um npm install para instalar as minhas dependências, copie tudo que está aqui nesse diretório para dentro do diretório do container, expõe a porta 3000 e rode o comando node index. Tá? Então, beleza. Se eu fizer isso aqui, agora eu preciso criar a imagem da minha aplicação. Tá? Então eu vou rodar aqui um comando docker build -t, que é para colocar qual a tag que eu quero dar para minha imagem, minha API node, ponto. Quer dizer que eu quero gerar a imagem a partir do diretório que eu estou. Se eu quisesse gerar a partir de outro diretório, eu poderia colocar aqui o diretório. Então, docker build, ele está agora criando a imagem com as instruções que eu dei para ele e pronto. Se eu vier aqui, ó, eu tenho um plugin no meu VS Code que é bem fácil de instalar aqui nas extensões do Docker. Então eu consigo vir aqui em imagens e ver se ele criou. E está aqui a minha imagem. Tá? Então ele criou a imagem. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos testar agora rodar essa imagem para ver se vai funcionar. Então eu preciso dar um docker run -p, porta 3000, 3000. O que isso quer dizer? Porta 3000, que a aplicação está rodando dentro do container, e eu quero expor na porta 3000 aqui fora. Tá? Se a porta da aplicação fosse outra, eu teria que colocar outra porta aqui, e se eu quisesse expor em outra porta aqui fora, eu botaria outra porta aqui fora. Tá? E eu digo o nome da imagem. Então, docker run, beleza, já está rodando a porta 3000. Como é que eu provo isso? Venho aqui e a aplicação continua funcionando. Se eu parar aqui em cima, eu disse que eu tenho esse plugin, né? Então eu posso gerenciar facilmente aqui pela interface. Eu vou dar um stop aqui. Vocês vão observar que assim que eu der o stop aqui, assim que ele terminar de fazer o stop, né, a aplicação vai parar de responder. Então, deu o stop, vim aqui, a aplicação não está respondendo mais. Vai dar um erro. Por quê? Eu não estou rodando nem via Node, nem via container. Então, tudo certo até o momento. Tá? Belezura. Então, já tenho a minha aplicação dockerizada. O que eu faço agora? Vou dar um novo commit para salvar essa configuração do Docker. Então, creating docker file to dockerize. Nem sei se essa expressão existe, dockerize the application, mas vai ficar assim mesmo. Ok, mas você pode colocar a mensagem que você quiser. O intuito aqui é só a gente ir gravando cada etapa do processo, até por ser uma boa prática a gente ir fazendo cada hora um pouquinho de coisa e ir comentando. Então, se a gente vier agora aqui no nosso repositório, a gente vai ver aqui em commits, que eu já tenho dois commits. Ó. O primeiro commit que eu fiz, com os arquivos iniciais, e agora o segundo commit que adiciona o Dockerfile na aplicação. Belezura. Então vamos seguir aqui agora. O que a gente precisa fazer? Para que a aplicação ela rode no container na AWS, eu preciso criar uma imagem online, né? Porque por enquanto eu só tenho essa imagem local no meu computador. Assim como existe o Docker Hub, que é um repositório online de imagens Docker, existe dentro da AWS também uma coisa chamada SR, que é também um repositório de imagens. Tá? Só que é dentro da Amazon. Eu poderia usar o Docker Hub? Poderia, mas nesse exemplo eu vou usar o SR para ficar tudo aqui dentro da Amazon. Tá? É só um aviso, tá, da Amazon. Lembrando que eu avisei no início do vídeo que precisaria de você já ter uma conta da AWS. É bem simples de criar, next. Tá? Vai te pedir um cartão de crédito, mas não se preocupe. A conta da AWS é 100% gratuita. O que você precisa se preocupar é todos os serviços que você subir na AWS, eles têm um custo. Alguns são gratuitos, outros não. Mas independente disso, é muito importante que depois que você fizer os seus testes, você lembre de desligar tudo que você fez, ou seja, excluir tudo que você fez, para não correr o risco de você ser cobrado. Existe também uma forma de você setar alguns alertas, para que se chegar a um determinado valor de cobrança, a AWS te avisa e você vai tomar uma ação, para você não esquecer. Tá? Mas vai por mim, e assim que você fizer isso aqui, se não for uma aplicação real da sua empresa ou de um projeto seu, vai lá e desliga tudo para você não ter cobrança. Tá? Então vamos começar aqui criando a nosso repositório para a gente subir a imagem. Então eu vou chamar de minha API Node, aquele mesmo nome de sempre. Mutable AS256, não precisa alterar nadinha. Então minha API Node, criei, tá tudo certo. Nesse momento eu vou precisar sincronizar a minha imagem que está local no meu computador com a imagem que está na nuvem. Por enquanto isso não existe. Então vou abrir aqui um terminal.
Para garantir que a sua máquina se comunique com a AWS, você precisa fazer uma configuração. Você precisa instalar o AWS CLI, né? Se eu der um comando AWS, ele vai responder, porque na minha máquina já está instalado o AWS CLI, e você precisa rodar um AWS configure, tá? E aí você vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro você precisa vir aqui no IAM, no seu usuário, e criar uma Security Credential para você. Uma Access Key, na verdade. Create Access Key. Eu já tenho uma, então eu não vou criar novamente, tá? Mas você vai precisar criar, e aí é só criar Command Line Interface, I understand the above recommendation, next, e confirmar. Eu não vou confirmar, mas assim que você confirmar isso, vai aparecer uma chavinha igualzinha a essa aqui. E aí eu vou refazer o AWS Configure, apesar do meu já estar configurado, para vocês verem, tá? Eu tenho salvo aqui no meu computador um arquivo CSV com os meus dados, tá? Que eu vou jogar aqui para o lado. Eu estou mostrando aqui porque eu vou provavelmente deletar essa chave depois que eu fizer esse vídeo, mas isso aqui é muito importante também. Não compartilhe essa informação com ninguém, porque é a sua chave de autenticação para a sua conta da AWS. Então são dados sensíveis, não compartilhe, tá? E também, pessoal, uma outra coisa importante, a efeito de laboratório, eu estou colocando aqui a minha chave do meu usuário, tá? Mas o ideal, vocês vão ver mais lá para frente, seria você criar uma chave ou criar um usuário que só tem acesso ao SS. Por quê? O meu usuário é um usuário de admin, tem acesso a tudo na minha cloud. Então, se alguém por algum motivo conseguir pegar essa chave, vai fazer uma lambança, tá? Então, o jeito mais correto é você criar um usuário e criar uma chave que só dê acesso a isso. Tem outras formas de fazer também, tá? Mas para efeito de laboratório eu vou fazer dessa forma. Então, AWS configure, e ele vai pedir algumas informações aqui. Minha Access Key, que eu vou copiar aqui e vou colar aqui, vou dar Enter. Minha Secret Key e a minha região. A região, basta você vir aqui na sua AWS e olhar aqui em cima, o SEast 1, tá? Então vai ser a região que você estiver usando. A minha é essa, a sua pode ser outra. Belezura, então já está tudo certo. Agora eu preciso fazer mais uma coisinha, tá? Meu computador já está configurado. Como é que eu provo isso? Se eu der um AWS S3 LS, ele vai listar as minhas buckets, ou seja, as buckets que eu tenho criadas na minha conta. Ah, tá em dúvida, pô, você só rodou um comando no terminal, mas como é que você prova que isso realmente está comunicando com a sua conta AWS? Estão vendo aqui, né? MyBucket Daniel 2802.1990. Se eu vier aqui no meu console e acessar o bucket S3, vocês vão verificar que esse bucket existe aqui. Então, olha lá, MyBucket Daniel 2802.1990. Então isso prova que o meu computador tem acesso à minha conta AWS, tá? Eu vou precisar rodar um comando aqui para fazer um login no SR para informar para a AWS, olha, esse Docker aqui local está autorizado a subir imagens para essa conta da AWS no serviço SR, beleza? Então, vou rodar esse comandinho aqui, vou só fazer uma pequena alteração aqui, onde eu vou alterar aqui o final, porque aqui precisa vir o endereço do seu repositório, né? Aqui tinha um outro repositório que eu já tinha antes, então eu vou acessar aqui SR, vai mostrar os meus repositórios, eu tenho esse repositório, vou pegar aqui do número até o .com e vou colocar aqui no final. Beleza, deu certo. Ele fez um login lá e tá tudo bem. Não se preocupem, gente, que esses comandos vão estar todos listados para vocês ou na descrição desse vídeo ou em algum arquivo. Eu vou pensar na melhor forma de fazer, tá? Mas não se preocupem em pausar o vídeo para copiar, porque eu vou deixar fácil para vocês isso, tá? Então, fiz login. Então agora o que eu preciso fazer é voltar aqui para o meu projeto e eu preciso subir agora essa imagem lá para o SR, tá? Então, bora fazer isso. Primeiro eu vou precisar fazer uma pequena alteração. Eu tinha criado a minha imagem como minha API Node, certo? Só que eu preciso criar ela com a minha URL que está lá no SR. Então, aqui onde está seu repositório SR URI, eu vou tirar isso aqui
vou copiar lá a URL do meu repositório, que é essa aqui. Agora eu posso copiar a URI inteira, tá? Jogo aqui e faço a alteração. Como é que eu provo se isso está funcionando? Venho aqui no Docker e deixa eu abrir isso aqui, imagens. Deixa eu até abrir e fazer o seguinte, ó, Docker Desktop, imagens, mais fácil. Então aqui, ó, eu tenho a minha API Node e agora passou a existir uma nova imagem também, que é a que tem o nome completo lá com a minha URI, tá? Beleza, quer ver se isso está funcionando? Maravilha, vamos fazer aqui, ó. Vamos rodar aqui a aplicação. Lembra que eu tinha rodado aqui? Só que agora eu vou rodar com a minha nova imagem. E beleza, server running on port 3000. Então se eu vier aqui, a API está funcionando. Como é que eu provo? Maravilha, vou vir aqui e vou estopar de novo. Ou parar, né? Estopar ficou meio estranho, né? Belezura. Então parei aqui. Se eu parei, minha aplicação tem que parar de responder. Maravilha. Então agora, por último, não menos importante, deixa eu deixar essa paginazinha aqui aberta, que a gente ainda vai precisar dela. Eu vou vir agora e fazer o push dessa minha imagem lá para o SR, porque por enquanto eu só estou com ela local. Como é que eu provo que ela não existe ainda? Venho aqui, ó. Não tem nenhuma imagem associada a esse repositório, tá? Então isso prova que ela ainda não existe na AWS. Vou fazer o push dela agora, então. Então vou vir aqui, vou pegar o comando aqui que eu já tenho, docker push. Aqui eu preciso substituir pela minha URI novamente. Vou vir aqui, copio, colo aqui e beleza, bora lá. Tá fazendo o push lá para a imagem, para o repositório SR. Beleza, finalizou. Então agora eu posso vir aqui, abrir novamente o repositório e tá lá a minha imagem. Maravilha, pessoal. Então até agora a gente já fez bastante coisa, né? A gente já criou nosso projeto, dockerizou ele, criou uma imagem, mandou essa imagem para a nuvem. Agora a gente pode partir para criar nosso cluster SS, né? Que é onde a nossa aplicação vai rodar. Lembrando que primeiro eu vou fazer a aplicação rodar simplesmente, sem estar ainda com o deploy automatizado. Depois eu venho e automatizo o deploy. A gente vai acessar aqui o SS. Não tem nada na minha conta, tá? Porque eu limpei tudo que eu fiz da última vez, para garantir que eu não vou ter nenhuma cobrança. Vou criar um cluster. O cluster nada mais é que pensa ele como se fosse um conjunto onde você vai colocar containers para rodar, né? Então pode ser uma máquina EC2 ou pode ser um Fargate, que é um serviço serverless, tá? No caso aqui a gente vai usar Fargate. Então vou criar aqui como minha API Node Container, tá? Para ficar fácil da gente identificar. Namespace ele já coloca. Então coloquei aqui como Fargate, tá? Poderia usar EC2, tá? Mas EC2 eu teria que criar uma instância para rodar, não precisa. Vou rodar no Fargate mesmo e não vou mexer em mais nada. Criei aqui o nosso cluster. Enquanto ele cria, a gente vai precisar também criar uma Task Definition, que são as informações de como que a nossa aplicação vai rodar, ou seja, como que o nosso container vai rodar dentro do cluster, tá? Então vou criar aqui vou dar um new, vou colocar aqui, ó, minha API Node Task Definition, vai rodar no Fargate, a arquitetura vai ser Linux, vou colocar aqui meio CPU e 1 GB, acho que tinha até 0,25 CPU e meio GB de memória, tá? Porque eu não preciso de nada. Preciso selecionar a task role, que ele já cria automaticamente. E aqui que vem agora. Então, minha API Node Container. Aqui eu boto a imagem, que é aquela lá do SR. Deixa eu abrir aqui uma outra página, para a gente não ter que fechar essa. Então, eu só vou copiar essa URI e colocar aqui, para dizer que ele está subindo um container baseado nessa imagem, tá? Ele vai rodar na porta 3000 e basicamente isso. Se eu tivesse alguma variável de ambiente, eu poderia colocar aqui.
Não vou querer log, não vou mexer com storage e tá tudo prontinho, tá? Então a nossa task definition vai tá 100%, tá bom? Depois a gente pode conferir também porque ele disponibiliza isso em JSON. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Eu tenho uma colinha aqui de uma outra task definition que eu já criei. Vou aqui em JSON, vou só conferir se está tudo certo. O que é o mais importante? Eu preciso aqui, ó, observe que container definitions é um array, então eu poderia ter mais de um container especificado aqui, mas no meu caso vai ser um só. Então apontei a imagem para minha imagem, dei um nome para ele, fiz o port mapping lá para a porta 3000. Deixa eu abrir aqui minha outra aqui só para eu confirmar se está tudo certo. Vou abrir aqui do outro lado. Esse é o backstage da aula, então não se preocupem porque é só uma conferência. Então, aparentemente tudo certo, tá? A porta dentro do container é 3000, eu vou expor isso para a porta 3000. Vou rodar num CPU bem pequenininho, com memória bem pequenininha também. Arquitetura Linux. Então, tudo certo por aqui. Não preciso dar create, porque aqui eu só estava conferindo. Então agora, a gente precisa pegar e rodar essa task definition dentro do cluster, né? Então eu vou fazer um deploy, criando um novo serviço que por consequência vai ter o nosso container dentro dele. Então já estou apontando aqui para o meu cluster que eu criei. Eu quero usar Fargate Spot porque ele é um custo mais barato, então eu vou acabar sendo eventualmente sendo cobrado por esse serviço, mas eu quero cobrar o mínimo possível, então eu vou usar Spot. O Spot ele é até 4 vezes mais barato do que uma instância normal. Também existe essa opção, além de Fargate Spot, existe também EC2 Spot. O que é o Spot? Só para vocês entenderem rapidinho aqui, dando um conceito. O Spot nada mais é que a AWS ela disponibiliza instâncias para outras pessoas que compram essas instâncias de forma exclusiva, compartilhada, enfim. Só que sempre sobram espaços ociosos nessas instâncias, então ela vende esses espaços ociosos a um custo mais baixo. Qual que é o problema disso? Geralmente Spot não se usa para ambiente produtivo, porque a qualquer momento a AWS pode ir lá tirar isso de você, tirar você dessa instância e te colocar em outra. Então, o que vai ocorrer é que seu serviço não vai parar, mas ele vai ficar alguns minutos, segundos, dependendo de quanto tempo a AWS levar para fazer essa movimentação para ser novamente estabelecido, tá? Então, beleza, vou colocar aqui minha API Node Service para dar um nome para o serviço. E eu preciso mudar algumas coisas aqui, tá? Essas primeiras informações já estava mais ou menos mastigado, né? O cluster, eu quero usar Spot, você poderia colocar o Fargate normal, tá? Se você não quiser usar Spot. Se for um serviço produtivo, te recomendo a não usar Spot. Networking, eu vou selecionar aqui a minha VPC. A sua conta, quando você cria, ela já vem com uma VPC default, tá? Eu criei uma aqui para mim, mas na sua provavelmente já vai ter, é só selecionar. O importante aqui, ó, é que eu não quero deixar as subnets privadas, então eu vou deixar só as públicas, porque eu quero deixar esse serviço acessível publicamente. Vou colocar um security group, eu já tinha um aqui que está tudo liberado para tudo, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, só a título de conhecimento, tá? Ele fica aqui dentro de EC2, security groups. E esse meu security group ele já está com algumas configurações, tá? Isso aqui é importante também para funcionar. Eu estou liberando todo o tráfego de qualquer origem na porta 80 TCP, todo o tráfego de qualquer origem na porta 443 TCP HTTPS e todo o tráfego na porta de qualquer origem, porta 3000 TCP. Por quê? Isso aqui é onde a minha aplicação roda, isso aqui é por onde vão acessar a aplicação. A gente não vai usar o 443, mas eu deixei aqui também, caso você vá usar SSL, HTTPS certificado, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Então esse é o meu security group, tá? Pode observar pelo nome aqui, ó, final 57C é o mesmo. E até aí tudo certo, tá? Só que tem uma outra coisinha que eu preciso fazer aqui, porque a minha aplicação ela não vai ser acessível via IP diretamente. Eu não quero liberar o IP, né? E o cluster ele não fica visível diretamente exposto para fora. A gente precisa criar alguma coisa para que ele seja exposto. Então o que eu vou fazer é criar um load balancer, uma application load balancer, para expor essa minha aplicação. Então eu vou colocar aqui, minha API, ó, vou colocar o tracinho, é o padrão que eu estava usando. Minha API Node Load Balancer. Não vou colocar health check,
ele vai criar um listener que vai ouvir na porta 80, protocolo HTTP. E eu quero fazer um target group, ou seja, esse load balancer, quando chegar a requisição para ele tem que entender para onde que ele vai apontar. Então eu vou apontar esse load balancer para a minha aplicação rodando dentro do container. Então, protocolo HTTP, tá? Vou colocar aqui minha API Node Target Group, protocolo 3000, não tem health check, tá? Só que o detalhe aqui é o seguinte, por enquanto aqui eu não configurei ainda para onde que ele vai apontar. Eu não sei se ele faz essa configuração automática, mas depois a gente confere. Então, muito importante, o load balancer, ele vai me disponibilizar um endereço público, um DNS, onde eu vou poder acessar a minha API, tá? Ele vai rodar no meu container aqui, tá? Vai receber requisições pela porta 80, ou poderia ser 443 por causa de HTTPS, e vai apontar para um target group que vai fazer a tradução. Olha, load balancer, pega essa requisição aqui e entregue para o cluster, tá? Depois eu mostro para vocês isso aqui mais esmiuçado, porque aqui ele não mostra tantos detalhes. Vou criar. Nesse momento ele está criando tudo aqui para mim. Vai demorar um pouquinho até o serviço aparecer aqui. Daqui a pouco ele já aparece. E aí, nesse momento, a gente já vai ter a aplicação funcionando, tá? Vai faltar a gente ainda fazer a automatização do deploy, que é o último step para fechar essa aula. Demora um pouquinho mesmo, porque ele está criando várias coisas por baixo dos panos. Se você quiser acompanhar a criação, você pode acessar o CloudFormation aqui na AWS, porque ele está criando por baixo dos panos lá no CloudFormation, tá? Então, provavelmente vai existir aqui dentro do CloudFormation um processo, ó, SS console v2 service minha API Node. Então isso aqui está fazendo tudo por baixo dos panos lá. Já criou algumas coisas, está criando outras. Se eu ficar atualizando aqui, ele vai ficar mostrando os processos que estão sendo feitos por baixo, tá? Mas isso aqui é só a título de curiosidade para vocês saberem, né, que alguma coisa está acontecendo, né? Porque aqui parece que não tem nada acontecendo, né? Então, voltando aqui, vou entrar no meu cluster de novo. O serviço ainda não apareceu. Vou esperar mais um pouco. Será que deu algum erro? Não, ainda está criando. Esse aqui tá em progresso ainda. Eventos. Ó, ele criou o target group, está criando o load balancer. E vai continuar criando as coisas aí. Vou dar um pause no vídeo aqui e volto quando tiver terminado. Beleza, estão retomando aqui. O serviço já foi criado e a task está sendo criada. Ela está pending por enquanto. O desired status dela, vou abrir aqui um pouquinho, ó, desired status running, last status activating. Então daqui a pouco a gente já vai ter essa aplicação funcionando. A task já rodou, então se a gente voltar aqui, ó, já está running. Então beleza, tudo certo. E agora como é que eu faço para acessar essa aplicação? Lembra que a gente criou um load balancer? Então a gente precisa recuperar o endereço desse load balancer, né? Eu não lembro se ele mostra aqui em algum lugar. Eu acho que não, tá? Mas é só a gente fazer o seguinte também, ó. Os load balancers ficam aqui dentro de EC2, tá? Só procurar EC2 aqui. E vai ter aqui um menuzinho à esquerda chamado Load Balancers. Provavelmente o nosso Load Balancer vai estar aqui. Tá aqui. Esse DNS name é o próprio endereço que a gente vai usar para acessar a nossa aplicação. Se eu bater aqui, ela já deve estar funcionando e acessível. Belezura, gente. Então temos a aplicação funcionando na AWS com o container. Beleza, Daniel. Como é que eu provo isso? Bom, o próprio fato de eu ter chamado esse endereço e a mensagem ter respondido já quer dizer que a nossa API está funcionando. Mas eu posso também mostrar para vocês como que a gente poderia não estar com isso acessível. Posso vir aqui, matar a minha task, dar um stop nela aqui, ó, stop selected,
E se eu fizer isso, como não vai ter o container rodando dentro do serviço, aqui vai parar de responder. Ó, então, provavelmente isso aqui vai dar um erro. Ó, parou de responder, tá vendo? Então, só que o container ele é inteligente, então quando para, ele bota para rodar automaticamente. Olha lá, deu erro porque eu não tenho um container rodando mais. Então ele chega, porque ele responde porque o load balancer continua existindo. Então, ele vai responder alguma coisa, porém ele não vai acessar a aplicação. Então, o load balancer vai responder alguma coisa porque ele continua existindo. Ele só não tem mais como chegar na aplicação porque a aplicação parou. Mas se vocês vierem aqui no container, eu tinha parado a task, né? Mas ele é inteligente, ele viu que a task morreu e logo gerou outra. Então, se eu bater de novo aqui agora, já voltou a funcionar automaticamente. Isso é uma outra vantagem de usar o SES, porque se por algum motivo a aplicação quebrar e morrer, ele vai automaticamente subir outra. Então você não precisa se preocupar em, caso dê algum problema, a sua aplicação parar de funcionar e você ter que fazer alguma ação manual, tá? Então, muito legal. Já temos a aplicação funcionando na AWS em poucos passos, né? E agora falta um passo muito importante, que é a gente fazer a automatização do deploy, né? Eu já vou dizer para vocês o seguinte: a gente tem que fazer basicamente duas coisas. A gente vai precisar criar dois novos arquivos aqui. Um vai ser o nosso task definition.json, que vai ser a gente dizer para a AWS qual que são as configurações do container que a gente quer subir. Por quê? Toda vez que eu subir um novo commit para o meu repositório do Bitbucket, ele vai disparar uma ação que vai fazer, vai buildar uma nova imagem e vai subir essa imagem lá no SES, certo? Então eu preciso dizer para ele quais são as configurações. Onde eu pego essas configurações? Aqui no próprio container. Lembra que a gente criou lá... Olha, abri errado. Lembra que a gente abriu aqui a nossa task definition? A gente criou a nossa task definition. Então eu vou vir aqui em task definition, selecionar minha task definition, vou apertar aqui para criar uma nova revisão with JSON e aí eu vou ter uma cópia da nossa task definition aqui, ó. Basta eu vir copiar isso aqui e jogar para cá. Belezinha? Eu vou só conferir aqui se eu preciso alterar alguma coisa na minha cola, tá? Mas a princípio, olha, eu acho que é isso mesmo. É exatamente como você pega da AWS, você coloca aqui, tá? Ele tem as informações da imagem que você vai usar, o nome, qual é a estrutura de máquina que você quer usar, Fargate e tudo mais. Belezinha, tudo certo aqui. E por segundo, a gente precisa criar o Bitbucket Pipelines, que é o que vai fazer a aplicação rodar por propriamente dita, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui uma colinha também. Lembrando que esse repositório eu vou deixar ele disponível para vocês depois publicamente, então não se preocupem, tá? Então vou criar aqui agora o meu Bitbucket. Deixa eu só conferir o nome aqui. Bitbucket pipelines.yaml, tá? Que é o formato que a gente usa. E eu vou copiar aqui as informações, tá? Esse aqui é um padrãozão que eu copiei, tá? O que eu vou precisar alterar aqui? Eu vou precisar alterar algumas coisas para que funcione, tá? Então, no cluster name, eu preciso colocar o nome do meu cluster, tá? Isso tudo a gente tem aqui. Aqui, ó, cluster name, minha API Node Container. Então, já altera aqui. Opa! Preciso copiar só isso aqui. Copiar. My cluster name. Tá, eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Vou copiar um outro aqui que eu já tinha também, que está um pouco mais completo, tá? Só vou apagar algumas coisas aqui. Eu só quero subir quando for para master. E é isso aqui. Só que é bem parecido, ó. Só que era um outro que eu já tinha pronto, tá? Porque o outro que eu peguei aqui não estava muito legal, ele estava um pouco diferente. Vou trocar aqui para o nome do meu cluster.
Caramba. Vamos digitar My API Node Container. Minha API Node Container. Service Name. Vamos entrar aqui e vamos olhar. É o minha API Node Service. Então podemos copiar aqui, ó. Minha API Node Service. Beleza. E o resto tá tudo certo, ó. Então, o que é isso aqui? É um arquivo de pipeline do Bitbucket padrão que vai criar um serviço que vai fazer duas etapas. Ele vai fazer um build e push da imagem lá para o SR, tá? A gente vai fazer algumas configurações adicionais aqui, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês. E ele vai fazer uma segunda etapa que é, depois que essa imagem estiver buildada, ele vai então jogar essa imagem lá para o SS, tá? Usando Access Key ID, Secret Key, Default Region e Docker URI, que é a URL da nossa imagem, tá? Basicamente isso. E aqui só quer dizer que sempre que na master for entrar uma nova alteração, ele vai disparar uma pipeline que vai rodar essas definições aqui, tá bom? É basicamente isso. Então, Task Definition para dar as definições do container que eu quero subir e a pipeline, que é a engrenagem, é o gatilho que vai disparar assim lá no Bitbucket o deploy das nossas modificações. Então eu vou dar aqui um git add, git commit, Bitbucket pipelines and task definition. Dá um git push origin master. Isso ainda não vai funcionar, porque a gente ainda tem que fazer algumas configurações. Então, para que a gente consiga finalizar o nosso processo, a gente tem que vir aqui em Deployments. A gente tem aqui já, provavelmente, vai aparecer... Aqui em Deployments vai aparecer o nosso... ele não conseguiu versionar. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse cara aqui. Eu devo ter colocado o nome errado. Bitbucket Pipelines. Vamos abrir esse cara aqui. Vou copiar tudo que eu versionei lá. Porque quando a gente faz isso aqui pelo console, ele cria esse arquivo também, tá? Eu já criei lá por dentro, mas eu poderia ter criado por aqui. Ah, apareceu agora. Maravilha. Então aqui já está tudo certo. Só que para que ele funcione, ele precisa de algumas variáveis. Então eu vou vir aqui em Deployments e vou criar add variables, tá? Então agora nesse momento eu vou ter de novo que colocar a minha access key, tá? Só que tem que colocar exatamente como ele está, AWS Access Key ID. Vou colocar aqui uma nova ID e vou colocar o valor dela. Lembra que eu falei lá que o mais ideal não era fazer desse jeito? Era criar um usuário que só tem acesso ao SS? Por isso, porque eu estou dando acesso a esse repositório para ele fazer o deploy lá na minha conta AWS. Só que eu estou fazendo isso como uma access key e uma secret key do meu usuário que tem acesso a tudo. Então, isso não é a forma mais segura. Mas para efeito de laboratório, vou seguir assim, tá? Então, access key ID, AWS secret access key. E eu estou botando elas de forma segura para elas ficarem sem visualização, tá? Só o Bitbucket conhece. Se outra pessoa vier aqui, ela não consegue roubar. E AWS Default Region, esse aqui já não precisa ser Secured, então vou deixar ele visível. O SEast -1. E tem mais uma variável que eu preciso criar. Que é a Docker Image URL. Também não precisa ficar Secured. Eu vou pegar aqui, ó, no meu SR, isso aqui, vou colocar aqui Docker Image URL, tá? É isso aqui, e a Docker Tag é a latest. Também não precisa ficar secured, latest.
Beleza? Então agora todas as variáveis que minha pipeline precisa para rodar já estão aqui, tá bom? Então, agora para a gente fazer funcionar, basta a gente salvar essas informações, elas já foram salvas, e a gente fazer um commit agora para testar se o processo vai acontecer. O que tem que acontecer? Quando eu fizer um novo commit, ele tem que startar uma pipeline. Deixa eu só ver se as pipelines estão habilitadas aqui. Pipelines. Beleza, acho que está tudo certo. Então vamos fazer um teste? Vamos fazer um commit. Vou vir aqui, ó, para a gente ver bem visível funcionando. Nosso arquivo index, colocar. A API já está funcionando dentro da AWS com deploy automatizado. Beleza? Então vou dar um git add ponto git commit -m update on message on welcome message. Vou commitar, vou dar um git push origin master. Então, nesse momento, chegou o commit. Acho que faltou eu realmente configurar aqui, mas tudo bem. Vou rodar ela manual a primeira vez. Nas próximas já vai ficar. Faltou habilitar realmente. Mas tudo bem. Mas vocês vão ver que mesmo assim vai funcionar. Ó. Build and push image to docker. Ele vai fazer o build da imagem e vai fazer o push para o SR. Como é que eu vou saber que realmente fez o push de uma nova imagem? Vocês veem aqui, ó, que a imagem que eu fiz o push a última vez foi às 12h50. Vai ter que existir uma latest com o horário de agora, 3h17. Então, vamos ver aqui, ó. Já terminou de fazer. Vamos ver aqui se ele criou uma nova imagem. Ó. Eita, mas ficou como master ao invés de latest. Isso vai dar chabu. Acho que eu fiz alguma configuração errada aqui. Vamos só trocar aqui, ó. Porque a Docker tag ele tá para pegar Bitbucket branch e a gente não precisa disso. Então eu vou forçar latest aqui, tá? Só para garantir que ele sempre vai criar como latest, não como branch, tá? Isso aqui provavelmente foi alguma configuração que eu fiz em outro lugar. Então vamos dar um git commit, vamos dar um update Bitbucket pipelines to set the correct image name. Beleza? Então, e aí vai ter que ser um bom teste, porque esse deploy vai falhar, né? Ou melhor, ele vai até funcionar, mas vai dar errado porque a imagem vai continuar apontando para a antiga e aí vocês vão ver que a mensagem aqui não vai mudar, mesmo depois que rodar. Então, vamos aproveitar que eu cometi essa gafezinha e vamos rodar novamente. Vocês viram que aqui, ó, agora já apareceu aqui o build, por quê? Ele indicou que esse commit foi deployado, tá? Vou subir esse novo commit que eu fiz agora e um novo deploy vai rodar. E agora vai rodar automaticamente, porque a pipeline já está habilitada. Então subiu, se eu atualizar aqui vai aparecer um novo commit e ele já vai aparecer como... Não apareceu ali, mas vamos ver aqui se... Ó, tá rodando. Não apareceu aqui, mas... Olha lá, agora apareceu, ó, builds. Tá rodando. Aqui na pipeline, ele está em progress. Ele está criando uma nova imagem. E assim que ele terminar aqui, a gente já olha lá se ele criou certo dessa vez. Ó, criou com latest. Fez o login, fez o build, fez o push. Mesmo processo que a gente fez local, só que agora ele está fazendo de forma automática. Vamos atualizar aqui.
E agora sim, temos a latest com as 3h20 criada. Tá? Então tudo certo. Agora, depois que terminar esse deploy aqui, a gente vai ver a nossa alteração refletindo lá automaticamente. Precisamos esperar esse processo acabar. Quando ele acabar, a gente já deve ver nova task sendo disponibilizada lá no AWS. Belezinha, finalizou. Né? Então, vamos ver aqui no nosso cluster o que aconteceu. Ó, por enquanto, a minha task está rodando ainda na definição 2. Daqui a pouco vai aparecer uma definição 3. E a gente criou uma nova versão dessa definição, né? Que roda uma imagem nova. Ó, apareceu a 3. Ele está provisionando, então ele mantém a 2 funcionando. Então, olha, enquanto a 3 não estiver 100% pronta, a 2 vai continuar no ar. Ou seja, o nosso serviço continua funcionando. Uma vez que a 3, ou seja, a nova versão estiver no ar, ele vai automaticamente matar a 2. Vamos esperar um pouquinho aqui, vamos ver a mágica acontecendo. Ó, 3 está rodando, daqui a pouco a 2 vai sumir automaticamente. Beleza, então agora a gente só está com a versão 3 rodando. Se eu vier aqui atualizar, nossa mensagem foi atualizada. A API está funcionando dentro do AWS com deploy automatizado. Então isso prova de que o commit que eu fiz aqui local, ele foi disponibilizado automaticamente lá para nossa API. Beleza, gente? Só a título de curiosidade, eu falei que ia mostrar e eu esqueci. Aqui no Load Balancer, a gente fez uma configuração que ele não mostrou, né? Então ele criou o Load Balancer, bonitinho, e ele criou um Target Group, que é esse minha API Node Target Group. Mas vamos olhar o que esse cara faz. Esse cara nada mais, nada menos, ele faz o seguinte, olha. Ele tem uma informação de que o target, ou seja, a direção que o nosso Load Balancer tem que entrar. Então ele tem que entrar na nossa rede, apontar para esse IP, que se você olhar é o IP da nossa task, IP private da nossa task, porque a gente acessa o Load Balancer de forma pública, porém internamente ele aponta para o IP privado da nossa aplicação. Então 10.0.11.10, ó, 0. Então se eu vier aqui no Target Group, exatamente para onde ele aponta e para qual porta que ele aponta. Então ele recebe tráfego na porta 80 e redireciona para a porta 3000 do IP 10.0.11.0. Beleza, gente? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Foi um vídeo bem longo, mas é um processo muito bacana que dá facilmente para você usar numa aplicação de produção, né? Eu tenho algumas aplicações aqui que eu uso assim, e esse processo serve tanto para APIs Node quanto para front-end em JavaScript, com React, Vue, e na verdade serve para qualquer aplicação. Tá? Vai mudar uma coisinha aqui e ali no processo, né? Porque você precisa criar. Aqui eu usei especificamente para o Node, mas se você tiver uma outra aplicação Java, Python, qualquer coisa, rodando na porta 3000, o que vai diferenciar é a sua aplicação e a criação da imagem Docker, né? O Dockerfile, propriamente dito. Tá? Esse carinha aqui. Okay? A imagem vai ser diferente, a forma de rodar a aplicação vai ser diferente e tudo mais. Mas a configuração na AWS, SES, SR e tudo mais, é exatamente a mesma. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.